Bem, se vocês ainda não tinham percebido, eu estou com a minha camisetinha do Projeto Amigo do Lobo, tá? É um projeto de proteção ao lobo-guará do Cerrado, há uns anos atrás, aí 2016, 2017. Eles fizeram diversas campanhas de proteção ao lobo-guará, fizeram inclusive arrecadação através de vaquinha virtual, no qual a gente ajudava o projeto para construir galinheiro de fazendeiro, aproveitar que fazendeiro matasse os lobos-guarás, ou então construindo abrigos de filhotes de lobos-guarás para reinserir os lobos-guarás na natureza. E aí toda vez que a gente ajudava, os caras enviavam pra gente um monte de brinde, camiseta, lobinho-guará de pelúcia, caneca, livro. É um projeto sensacional, existe esse projeto ainda, e www.souamigodolobo.org, e é um dos projetos muito bem sucedidos de proteção à fauna brasileira, a fauna de carnívoros brasileira. E sempre que eu posso eu estou falando do projeto e tentando angariar mais colegas para também auxiliar esse projeto, né? E essa é uma das questões justamente porque eu falo isso e eu volto a falar de ecologias, por exemplo. É, porque nós temos uma pegada política muito intensa da ciência no século XX, tá? E quando eu falo em pegada política, eu não falo somente em uma pegada estatal, utilização política da ciência pelos órgãos de governança ou pelas instituições privadas produtoras que fazem circular o capital ao redor do globo, que precisam de transporte, energia, máquinas de produção. Não é só isso. Nós estamos falando também de uma ciência que é construída e é utilizada pelos movimentos sociais, pelos movimentos ecológicos e por todas aquelas iniciativas que vão tentar de alguma forma trazer à tona algumas solicitações de grupos, de movimentos, de setores da sociedade ou mesmo uma fala pelos animais ameaçados de extinção, por exemplo, ou uma fala a partir de uma área que está sendo ameaçada de destruição completa pela própria ação do capital, pela própria ação do Estado, que é defendida justamente por essa ciência outra. Eu gosto muito de uma classificação do Deleuze e do Guattari no Mil Platôs, no livro 5 do Mil Platôs, que é o Tratado de Nomadologia, na qual eles falam em ciência menor e ciência maior. O que é uma ciência maior? É uma ciência de Estado, é uma ciência que é utilizada justamente para promover a massa e o indivíduo produtivo. É uma ciência que vai fazer com que eu consiga disciplinar o indivíduo, que eu consiga reter o indivíduo no mesmo lugar, fazer com que esse indivíduo se torne um indivíduo disciplinado, um indivíduo submetido a uma moral, um indivíduo submetido a uma série de condutas que o tornem unicamente produtivo. Essas ciências menores são ciências de resistência. Essas ciências menores, o Deleuze e o Guattari vão chamar de máquinas de guerra. Por que máquinas de guerra? Porque são máquinas que constantemente vão estar se insurgindo contra um Estado defensor de um capital produtivo e exploratório. É isso que eles vão chamar de ciências menores. E aí, por exemplo, você pega uma ecologia nos anos 50, a ecologia ela surge como uma ciência menor. A ecologia é uma ciência que foi criada dentro do campo das ciências naturais e da biologia do século XIX, que servia para estudar as relações interhumanas. Essa ecologia, ela passa a descobrir que a ação humana, ela é absurdamente catastrófica, não somente às paisagens naturais e aos seres vivos que nelas estão presentes, mas ela é catastrófica inclusive à nossa vida, às nossas relações interpessoais, às nossas relações com a natureza e à nossa própria situação no planeta Terra. A ecologia, ela como ciência biológica, ela faz essa denúncia e a partir dessa denúncia surgem os movimentos ecológicos que vão cada vez mais recorrer à ciência política, recorrer às ciências sociais, recorrer às ciências humanas, recorrer à filosofia, justamente para reivindicar o quê? A não predação, a não destruição, a não extinção dos seres vivos e do próprio planeta.
De novo, vou voltar a falar para vocês dos livros do Ailton Krenak, que são o Ideias para Sediar o Fim do Mundo, e principalmente do Davi Capenaua, que é A Queda do Céu, que vão justamente nos dar a visão de uma ciência ou de um conhecimento ameríndio sobre a destruição do planeta ou os chamados fins de mundo. Os índios perderam já os seus mundos. Então, como é que a nossa ciência política, como é que a nossa militância política, como é que a nossa militância educacional, a nossa militância sociológica, a nossa militância na medicina, na saúde pública, ela vai justamente dialogar com essa conversa, com esses discursos, com esses enunciados desses fins de mundo indígenas. E aí essa ecologia, ela é um dos exemplos justamente desse movimento, desse momento de transformação interna das ciências. Por que a ecologia ela vai dizer isso? Porque a ecologia ela sozinha, dentro de uma perspectiva biológica, ela não vai conseguir responder às questões de tentativa de resolução das problemáticas. Como assim, Rodrigo? Tentativa de resolução das problemáticas. A ecologia, ela como ciência biológica, ela só pode dizer sobre as relações. A ecologia, ela só pode dizer os efeitos que uma ação humana exercerá sobre o meio ambiente, mas a ecologia não vai conseguir explicar, por exemplo, como é que toda a estrutura política que vai servir a um capital predatório ela pode ser modificada para evitar essa situação de predação e destruição. Então essa ecologia cada vez mais ela vai recorrer ao quê? Ela vai recorrer à linguística, como forma de explicação, como forma de convencimento, como forma de conscientização. Essa ecologia vai recorrer à educação, de forma que ensine as pessoas justamente a evitarem uma ampliação dessa pegada ecológica. Vai recorrer à geografia. A geografia ela é grande aliada da ecologia porque a geografia ela vai dizer quais são os processos pelos quais se dá a transformação dos espaços. Ela vai justamente dizer como que esses espaços estarão se essa pegada destrutiva, predatória continuar. A ecologia vai dialogar com a política. Por que os movimentos ecológicos vão gritar e vão dizer, meu, chega? E esses movimentos ecológicos eles vão se ligar a outros movimentos naquele momento dos anos 60 que vão também contestar algumas das situações que serão tão responsáveis quanto o capitalismo predatório por outras situações, como por exemplo o racismo, como por exemplo a destruição dos indígenas, a questão do pacifismo, a questão das guerras, a questão da contaminação nuclear, a questão da violência contra a mulher. Ou seja, você tem a ecologia se juntando a uma série de outros movimentos e a uma série de outras ciências para fortalecer o seu discurso e para fortalecer a sua legitimidade como ação política e científica. Nós que somos educadores ambientais, por exemplo, gostamos de dizer o seguinte: nós precisamos de um compromisso político com aquilo que nós estamos dialogando e com aquilo que nós estamos solicitando, mas nós também precisamos de uma competência técnica para não transformar o nosso discurso em oba-oba ou uma bobagem metafísica, holística, de dizer que é um espírito que vai matar todo mundo, assim, que é o que se fala muito hoje em relação ao coronavírus, a Terra se vingando. A Terra não se vinga. A Terra não é um espírito vingativo, de acordo com a perspectiva científica. Mas algumas coisas elas acontecem por quê? Justamente porque há um equilíbrio ecológico que está sendo destruído muito rapidamente. A nossa ação é de um meteoro no Golfo do México que caiu há 65 milhões de anos. A nossa ação é igual dos vulcões na Sibéria que explodiram no final do Permiano, há 245 milhões de anos atrás, que provocaram a maior extinção da história do planeta. Tudo bem? É essa a nossa ação. Então a ecologia ela vai justamente dizer isso e vai dialogar com as outras ciências ao redor de um tema, que é a temática ecológica, que por sua vez se transforma também em múltiplas. A questão da energia nuclear, a questão do lixo, a questão da destruição das áreas verdes, a questão da extinção, a questão do fim, por exemplo, dos recursos pesqueiros, a extinção dos solos férteis no mundo. Toda essa situação ela é considerada
tema ecológico, porque ele se encontra em relação à preocupação com o futuro dos seres humanos, do planeta e dos outros seres, mas ao mesmo tempo elas são específicas em seus campos que precisam de determinadas ciências ou alguns encontros de ciências para serem solucionadas. Mas a questão, por exemplo, da destruição dos solos férteis não vai ser resolvida com somente com a pulverização de químicos, de produtos químicos, de aditivos químicos. A questão da destruição das florestas não vai ser somente resolvida com o impedimento, com a punição dos desmatadores. São questões muito mais complexas, são questões muito mais integradas, e aí que está justamente a questão das ciências pós-modernas. Só a geografia não resolve a questão ecológica, só a sociologia não resolve a questão das mulheres, só a política não resolve a questão do racismo ou da exploração, do trabalho escravo dos africanos no Brasil, por exemplo. Nós precisamos fazer com que essas áreas se encontrem ao redor de temas. Então, o que vai acontecer no século XX? Nós temos ciências modernas muito bem estruturadas em relação aos seus métodos. Nós temos, inclusive, dentro dessas ciências, as brigas epistemológicas e as brigas paradigmáticas que podem justamente nos dar alternativas dentro dessas ciências, mas essas ciências eram duras. Mesmo em suas discussões internas, há uma dureza e há uma intransponibilidade que faz com que muitas vezes outras áreas do conhecimento não dialoguem com essas ciências e não há uma conversa ampla entre essas ciências. Quando nós temos cada vez mais uma discussão ao redor dos temas, e esses temas deixam cada vez mais de serem específicos dentro dessas ciências, é aí que nós vamos começar a perceber que há uma mudança na prática científica, na construção do saber e no método dessa construção do saber, que os pensadores dos anos 70, 80 e 90 vão justamente chamar de pós-moderna. Por que pós-moderna? Porque esse encontro vai romper com as ciências modernas? Não, essas integrações são entre as ciências modernas. Essas integrações são entre as ciências clássicas que surgiram no século XVI ou no século XVII. Mas o que a pós-modernidade traz é justamente buscar nessas ciências modernas o que for necessário para eu dar conta de um tema. Eu não vou mais buscar a resolução desse tema, eu não vou mais buscar a resolução de uma certa problemática dentro de uma única e exclusiva ciência. Lógico que eu estou partindo de uma ciência, no nosso caso a educação, um campo de saberes que é a educação, mas eu não consigo dialogar sozinho, eu não consigo dialogar mais somente com uma área. Eu não consigo somente mais conversar com um campo, eu preciso dialogar com vários campos. Então, qual que é justamente a questão? A questão é como vamos fazer essas áreas dialogarem, como vamos fazer essas áreas conversarem e como que essa conversa se torna a ciência. Essas práticas são chamadas de pós-modernas. Os cientistas mais duros, mais tradicionais vão condenar. Outros cientistas que precisam dessa conversa para trazer à tona as suas questões e para responder às perguntas sobre temas que acabaram encontrando ou que acabaram os incomodando, eles vão dizer, não cara, não dá mais para eu ser somente lógico, racional a partir de uma área do conhecimento. E aí os filósofos das ciências e os pensadores vão chamar isso de pós-modernidade nas ciências. Por quê? Eu não estou negando as ciências modernas. Eu estou negando justamente a dogmatização. Eu estou negando justamente a prática de dizer que a ciência moderna é a única capaz de me dar a verdade. Ela não é. Porque essa verdade eu vou ter que buscar aonde? Eu vou ter que buscar na ciência, claro. Mas eu também vou buscar essa verdade no senso comum. Eu também vou buscar essa verdade no conhecimento indígena. Eu também vou buscar essa verdade no conhecimento das tribos da África. Também vou buscar essa verdade na produção filosófica da teologia.
Para quê? Eu não estou mais preocupado em produzir verdades do mundo. Eu estou preocupado, e aí voltamos a Foucault, em saber em como essas verdades são tornadas verdades. Daqui a pouco eu volto.